Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia ou o horário que você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Carlos Júnior e a aula de hoje nós vamos falar sobre dicas para montar slides. São dicas bem pontuais, onde você vai estar utilizando no momento em que você vai montar a sua apresentação. Veja só, o slide, ele é muito importante porque ele vai fazer com que você não fique confiando apenas em sua memória. Existe um perigo muito grande quando você confia apenas na memória, porque no momento em que você estiver apresentando, pode ser que você esqueça de algo, e talvez este algo ele seja de extrema importância e ele talvez possa até comprometer o restante da sua apresentação. O que eu vou estar trazendo para você hoje são técnicas de como você vai estruturar a sua apresentação através dos slides. Vou trazer dicas de como você utilizar o tipo de fonte, de quantas linhas você pode pôr em cada slide, o tipo de figura, onde você pode encontrar boas imagens de ótima qualidade e totalmente gratuitas, sem direitos autorais, para você estar utilizando no momento em que você vai estar montando a sua apresentação. As técnicas que eu vou trazer hoje, você pode utilizá-las em qualquer programa em que você estiver utilizando. Existe o PowerPoint, que é o mais comum, é o mais utilizado. Nós temos o Prezi, que ele traz algumas animações para a sua apresentação. Existe também o Impress. O Impress ele faz parte do pacote Office do Linux, ele é gratuito. E também existem aqueles que são online, como por exemplo a própria ferramenta do Google, ali no Google Docs, você vai ter ferramentas onde você pode montar a sua apresentação totalmente online e gratuita. Hoje eu estarei te mostrando essas técnicas para você montar os seus slides. Vamos seguir? Primeira dica, o slide ele deve ser visível para todos os ouvintes. Como que isso deve acontecer? A pessoa que vai estar assistindo a sua apresentação, ela não precisa e nem deve ficar fazendo muito esforço para enxergar o que está escrito nos seus slides. Nem para ver o que está escrito e nem para ver as imagens ou algum gráfico. Então, ele deve ser bem visível para os que estão te assistindo, para os seus ouvintes, para os seus espectadores. Saber em que ambiente ele será projetado. É muito importante que você, querido amigo, que você, querida amiga, conheça o local da sua apresentação. Então, se for possível, dá uma olhadinha antes, um dia antes, ou chega mais cedo e veja como é o ambiente em que você vai apresentar. Se você vai apresentar o seu TCC, ou se você vai apresentar o seu mestrado, o seu doutorado, ou o seu projeto para uma banca examinadora, é possível que o local seja pequeno e que já tenha também um local específico para a apresentação. Se isso acontecer, é um problema a menos para você. Mas, se você vai apresentar em um local que você não conhece, que você não sabe como é, que você não sabe como as carteiras, como as cadeiras que as pessoas estarão sentadas estarão distribuídas, então chega antes, chega um dia antes, observa o local, veja onde você vai projetar, o tamanho da tela, para você saber exatamente qual deve ser o tamanho da fonte das letras e qual deve ser o tamanho das imagens. O espectador ele não pode fazer força nem como se estivesse utilizando uma lupa para poder entender e enxergar o que está escrito ali.
todos devem enxergar sem fazer muito esforço. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o tamanho da fonte que você pode utilizar e os tipos de fonte que você pode estar utilizando. Outra coisa, o teu slide, ele deve ser claro, deve ser limpo e deve ser arejado. O ouvinte precisa olhar e ver com rapidez e sem esforço. Percebe o slide que eu estou trazendo para você agora. O fundo dele ele é claro, ele não traz muita informação. As letras, o tamanho dela, quando você bate o olho, você consegue enxergar perfeitamente o que está escrito ali. Não existe muita variação no tipo de fonte. Então, quando você olha, você sabe exatamente o que você está enxergando. Excesso de cores, tamanhos, tipos de letras e marcadores. Percebe o slide que eu estou trazendo? Quantas cores existem aqui nele? Nós temos o branco, o vermelho e o preto. 3 cores. Estourando, você vai utilizar 4. O ideal são 2 cores. Tamanho da fonte. O tamanho da fonte que você vai utilizar, no cabeçalho você pode utilizar o tamanho 14 ou o tamanho 16, e nas letras, no corpo, você utiliza tamanho 12 ou tamanho 14. É um tamanho ideal para as pessoas enxergarem de uma forma perfeita. Então, não usa muito tipo de letras também. Quais os tipos de letras? No máximo 2. Você pode usar o cabeçalho em uma e o corpo outra fonte. Mais uma coisa, não use aquelas letras, aquelas fontes desenhadas, como por exemplo, tem aqui minha logo. Isso aqui é uma logo, não é o que eu estou utilizando aqui na apresentação. Essas fontes desenhadas, você não vai utilizar. Use as fontes mais tradicionais, como a Arial, a Time e essas mais tradicionais. Então, não varia muito. No máximo, 2 tipos de fonte. E marcadores. O que são esses marcadores? Aquele sublinhado, mudar o tipo de fonte, uma fonte de uma cor, outra fonte de outra cor. Isso você deve usar com moderação. E outra coisa que você deve evitar, querido amigo, sabe aquelas animações? Antigamente se utilizava muito isso, ali em década de 90, início dos anos 2000, se utilizava muito aquelas animações. E até com sons, né? Aquelas animações com sons de datilografia, alguns eram os tiros, aí às vezes vinha a letra rolando, aquele espiral. Então, evita isso. Aliás, não é nem evitar, é não usar. Isso é proibido para você. É feio, se torna deselegante, e você vai estar tirando a atenção da sua audiência. Cuidado com isso, não use de jeito nenhum esse tipo de animação. E seja preciso e eficiente. O visual deve conter informações na quantidade adequada. Qual é a quantidade de linhas que eu devo utilizar na minha apresentação? As linhas devem ser no máximo 4 ou 5. No máximo 5 linhas em cada slide. Mais do que isso, ele fica muito cheio e fica ruim da pessoa que está assistindo prestar atenção. Se você vai defender o seu TCC, se você vai apresentar um trabalho no seu mestrado, no seu doutorado, ou defender alguma tese sua, não utilize muitas linhas. Isso é feio e também cansa a visão de quem está assistindo. Não traga muita informação em apenas um slide. Se existe um texto, você pergunta, mas professor, existe um texto que eu quero utilizar na minha apresentação, eu posso utilizar? Pode, não tem problema nenhum.
mas divida esse texto entre os slides. Não coloque todo ele em apenas um slide. E também, querido amigo, não utilize um texto muito grande. Se você utilizar um texto muito grande, vai ficar cansativo para quem está assistindo. Preste atenção nas dicas que eu estou trazendo para você. Agora eu vou trazer algumas dicas práticas de como você deve estar fazendo e montando o seu slide. Talvez você não tenha muita habilidade em montar um slide. Esse programa que eu estou utilizando aqui é o PowerPoint. Você pode utilizar o Prezi, que ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais robusto do que o PowerPoint. Também tem o Impress do Linux, que é muito parecido com o PowerPoint, mas vamos ficar aqui com o PowerPoint. Eu vou abrir um novo documento aqui para nós utilizarmos, tá bom? Está aqui um novo documento. Primeira tela que vai aparecer para você é essa aqui. O Office mais novo, esses mais novos, vem trazendo essa telinha aqui, que são alguns designs mais elaborados, ok? Por exemplo, vou clicar nesse primeiro aqui, nesse azul. Ó. Clicando nele, ele aparece aqui esse mais elaborado. Aí, quando você vai criar um novo slide, ele já aparece, tá bom? Ele em branco. Mas aqui é um slidezinho, na verdade é um tipo de vídeo, né? É um slide já com um vídeo. Tá vendo que o fundo dele é movimentado? Isso aqui você não usa na sua apresentação, em que você for fazer, se você for apresentar no seu trabalho, se você for apresentar o TCC, ou o mestrado, o doutorado, esse tipo de apresentação você não usa. Se for um outro ambiente mais descontraído, você pode até utilizar, mas em algo mais formal, evita esse tipo de animação. Vou até deletar ele e vamos ficar aqui com o tradicional. Bem aqui você vai colocar o título. Então vou colocar aqui o título do nosso curso. A arte de falar em público. Aqui você coloca o título, põe ele centralizado, você seleciona, pode pôr ele negrito, e aí você vai escolher o tipo de fonte. O tipo de fonte eu aconselho, eu sempre utilizo o Arial Black no título. No corpo, eu utilizo o Arial comum, sem ser o Black. Esse Black ele é negrito. No corpo eu utilizo o Arial comum. E aí você vai escrever. Então, botar aqui técnicas para montar um slide. Técnicas para montar um slide. Aí se você tem outro tópico, então você põe um ponto e vírgula, aperta Enter e vai para o tópico seguinte. Percebe que aqui eu estou utilizando apenas dois tipos de fonte. Na verdade, um tipo de fonte. Arial para o título e o Arial, aliás, o título Arial Black, que é o Arial em negrito, e no corpo Arial comum. Tamanho da fonte. Eu falei que você pode usar 14, 15, 16, depende do que você vai utilizar. Aqui ele já nos dá um tamanho padrão, que também é bom. É um tamanho até bom, o tamanho da fonte. No título, tamanho 32 e no corpo, tamanho 24. Você pode utilizar, porque quando você for apresentar, eu vou botar aqui para apresentar, percebe que dá para ficar bem claro para você estar utilizando. Então, sempre coloca um título naquilo que você vai apresentar. Outra, escreva com letras legíveis. O tamanho da fonte as pessoas devem estar vendo. Se a pessoa estiver lá no final do auditório, a pessoa deve enxergar de uma forma bem nítida aquilo que você está escrevendo. Limite da quantidade de linhas. Para cada slide, você vai utilizar no máximo 5 a 7 linhas por slide, não mais que isso. Mais que isso vai ficar muito cheio e vai ficar cansativo
para a pessoa que está assistindo enxergar o que você está apresentando. Então, tem ali um limite de linhas e um limite da quantidade de fontes que você vai estar utilizando. Uma, no máximo, 2 tipos de fonte. E lembrando o que eu falei anteriormente, não use essas fontes serigrafadas, como as pessoas falam, essas que parecem ser escritas à mão, desenhadas. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Essa bem aqui, ó. Percebe o jeito que ela está escrita? Para quem está assistindo, fica difícil da pessoa entender o que está escrito aqui na tela. Então, não utilize esse tipo de fonte. Use as mais comuns. Nós temos aqui o Arial, nós temos o Times New Roman, ok? Então, utilize as mais comuns, os mais comuns tipos de fonte. Poucas linhas. Use cores, não fique apenas no preto. As cores, elas são boas para você destacar algo. Eu quero destacar uma frase, eu quero destacar uma palavra, por exemplo. Eu estou dizendo aqui técnicas para montar um slide. Então, eu posso destacar o nome slide. Posso pôr aqui um negrito nele. Isso é bom. E até sublinhar também. Por quê? Porque isso vai chamar a atenção de quem está assistindo. Então, use esses marcadores, né? Sublinhe, coloque em negrito, use cores para você chamar a atenção da pessoa também. E se você estiver utilizando um gráfico, coloque ele de uma forma bem legível, grande, e também, querido amigo, coloque legenda nesse gráfico, para que as pessoas entendam o que está escrito ali. Certo que você vai explicar, mas é bom colocar uma legenda ali para as pessoas entenderem aquilo que você está ensinando, aquilo que você está falando. Retire tudo o que for dispensável ou incompatível com a mensagem. Professor, posso utilizar um vídeo na minha apresentação? Pode. Só que é o seguinte, você tem um tempo limite para a sua apresentação. Você vai apresentar um TCC, você vai apresentar a sua tese doutoral, seu mestrado, vai defender algo, um trabalho acadêmico. Todo trabalho acadêmico você tem um tempo limite. E se você usa um vídeo, esse vídeo ele vai pegar muito daquele tempo que vai ser destinado para a sua apresentação. Qual a consequência disso? Você não vai ter tempo o suficiente para falar o restante que você deve falar. Então, tenha muito cuidado quando você utilizar algum vídeo. Imagens posso utilizar? Pode sim. Cuidado também com os exageros. Depende também de onde você vai estar apresentando e o que você vai estar apresentando, o local e para quem você vai estar apresentando. Eu vou apresentar a minha tese doutoral, eu vou apresentar o meu TCC. Tenha muito cuidado com as imagens. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns sites onde você pode pesquisar imagens de ótima qualidade e que são gratuitas, sem direitos autorais, em que você pode estar utilizando na sua apresentação. Mas tenha muito cuidado com isso aí. Vamos falar um pouquinho das cores? As cores, amigos, isso é uma pesquisa que foi feita. As cores ela tem uma influência muito grande nos sentidos, no subconsciente das pessoas. Aqui eu estou mostrando um slide com fundo branco. Mas quando você vai aqui em design, você vai ter outros modelos. Tá bom? Vou clicar aqui na setinha para aparecer todos eles. Você vai ter aqui outros modelos. Você percebe que cada um tem uma cor diferente.
Essas cores, elas são importantes para você utilizar na sua apresentação. Por exemplo, a cor azul. Botei aqui a cor azul. A cor azul, ela traz uma ideia de tranquilidade, de seriedade e harmonia. Cuidado com as cores que você vai estar utilizando. Eu gosto muito da cor azul. Geralmente, os meus slides, eu uso o fundo azul ou algo azul ali no slide, que é para eu dar essa ideia de tranquilidade, de serenidade e de harmonia no momento em que eu estiver falando. E a pessoa que estiver assistindo, especialmente a banca examinadora, é essa a ideia que você vai estar transmitindo para quem vai estar assistindo. A cor verde, aqui nós temos uma outra cor, né? A cor verde aqui. O verde, ele traz uma ideia de esperança, de liberdade, de saúde e de vitalidade. O amarelo, deixa eu ver se tem aqui a cor amarela. Aqui mais ou menos um amarelo aqui, né? Mais ou menos um amarelinho. O amarelo, amigos, é uma ideia de luz, de calor, descontração, otimismo e alegria. O roxo dá uma ideia de espiritualidade, de magia e de mistério. A cor roxa dá essa ideia, a cor roxa. Nós também temos a rosa, a cor rosa. A cor rosa é o romantismo, é a ternura, é a ingenuidade. O vermelho é a paixão, é aquela paixão, é energia que vai trazer para a pessoa. O alaranjado também ele dá uma ideia de alegria, de vitalidade, de prosperidade e de sucesso. O marrom, eu vi agora há pouco aqui a cor marrom, que tem um pouquinho de marrom, né? Um amadeirado. O marrom é seriedade e integridade. O cinza, ele é neutro, aqui também tem um pouquinho de cinza, ele é neutro e estabilidade. O branco, que é a cor que nós tínhamos antes, é a paz, a pureza e a limpeza. E a cor preta, aqui a cor preta, que é um misturado de cores, né? Esse aqui está melhor. A cor preta, ele traz uma ideia de respeito. Também dá uma ideia de morte, de isolamento, de medo e de solidão. Você pode utilizar um slide misturando essas cores, como, por exemplo, o azul e o branco. Você pode utilizar o slide misturando essas duas cores. Você vai dar uma ideia de tranquilidade e de paz, de pureza, de algo limpo. Então, você pode estar ali mesclando esses tipos de cores no momento da sua apresentação. Não apenas no plano de fundo, mas também na cor das fontes. Mas, professor, eu não quero utilizar esses designs que o PowerPoint vem trazendo para mim. Eu quero utilizar outros tipos de design, outros tipos de plano de fundo na minha apresentação. Existe um site que ele é muito bom. O nome dele é Canvas. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Canva.com. No Canva.com, ele vem trazendo alguns modelos de apresentação. Você clica aqui em apresentação, ele vai abrir esta aba. E nessa aba você vai ter aqui vários modelos que você pode estar utilizando para montar a sua apresentação. Mais uma vez eu digo, cuidado com o excesso de informação que você vai estar utilizando. Você pode pegar e você pode estar moldando ele conforme a sua necessidade. Vou pegar esse primeiro aqui. E nesse primeiro você vai ter aqui vários outros modelos que você pode estar utilizando. Aqui você pode mudar esta imagem, você pode retirar esta imagem aqui, ok? Alguns modelos, algumas imagens são pagas. Geralmente quando ele vem aqui, com essa marquinha Canva, é porque essa imagem ela é paga. Mas você pode deletar e trazer uma outra imagem. Você clica aqui em Upload. Você pode aqui fazer
upload, você pode procurar um outro arquivo se você tiver no dispositivo, no seu computador, no Facebook, no Google Drive ou no Dropbox. Você pode clicar, por exemplo, no computador. Eu clico aqui e vou atrás de uma imagem qualquer que eu fiz o download. Então, eu vou pegar aqui a imagem do Homer Simpson, aliás, a imagem do Chaves. Ele vem aqui, ele vai carregar, você clica na imagem, ela vai aparecer aqui e você pode dimensionar o tamanho dela, aumentar, diminuir, tá bom? Então, você vai mudando aqui. E aqui você coloca o título que você quiser, enfim. Você vai de novo aqui em Templates e você vai continuar com os slides, com os modelos que você pode estar utilizando. Lembrando, você pode retirar cada partezinha dessa aqui. Você acha, eu gostei desse modelo, mas tem algo que eu não quero. Então, você pode ir retirando. Por exemplo, eu quero tirar esse risco aqui, eu não gostei dele. Eu clico nele, deleto e retirei. Aí você pode acrescentar mais coisas, você pode tirar mais algumas coisas que tem nele. E aí você pode fazer o download da sua apresentação. Pode clicar em apresentar, ele vai mostrar como que apareceu, como que vai estar lá. Você pode baixar, ou se você tiver o Office online, você clica aqui compartilhar, e ele vai compartilhar com o seu Microsoft PowerPoint. Então é só uma dicasinha para você estar incrementando a sua apresentação. E se você quiser algumas imagens boas para você utilizar na sua apresentação, quando você estiver montando o seu slide, existem esses 3 sites aqui, tá bom? Esses 3 sites, o unsplash.com ou unsplash.com, você pode pesquisar imagens gratuitas. O detalhe, ele está aqui em português porque o Google ele traduziu já para o português, mas ele é em inglês. E para você fazer a pesquisa, você tem que pesquisar ele em inglês. Por exemplo, pessoas, people, né? Você digita aqui e aí ele vem e traz as imagens. É totalmente gratuito essas imagens. Você só clicar aqui em baixar, ele vai fazer o download. Também nós temos aqui o pexels.com. Ele também é em inglês, todos eles são em inglês. E você, quando for fazer a pesquisa, você faz a pesquisa em inglês. Por exemplo, vou buscar aqui de carro, né? Vou fazer uma pesquisa aqui. Então, ele vem e você digita a palavra que você quer e ele vem e faz a pesquisa daquela imagem que você quer utilizar na sua apresentação. E o outro é o pixabay.com. Mesma coisa, ele é em inglês e você faz a pesquisa em inglês. Você vai fazer a sua pesquisa em inglês e ele vai mostrar todas as imagens onde você pode fazer o download. Todas são gratuitas, a não ser estas que ficam aqui em destaque. Estas aqui são pagas, mas o restante, todas estas que aparecem aqui mais embaixo, elas são gratuitas e você pode fazer o download e estar utilizando nas suas apresentações sem ter nenhum perigo de direitos autorais, ok? Então, amigos, vimos aqui um pouquinho sobre como montar um bom slide, dicas para você montar o seu slide, dicas para você estar montando a sua apresentação. Gostou do nosso vídeo? Gostou das nossas dicas de oratória, das nossas dicas para montar um slide? Então, curte aqui o vídeo, assina o canal, nos segue nas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo para você estar seguindo nas redes sociais. Facebook, @prof.carlosjunior e o Instagram, @prof.carlosjunior. Vai ficar fixado aqui no primeiro comentário as nossas redes sociais para você estar seguindo. Querido amigo, querida amiga, um forte abraço, continua com a gente, vem mais vídeo bom por aí, com mais dicas para você estar fazendo uma apresentação primorosa, maravilhosa, e você vai encantar e chamar a atenção e impressionar todos que estarão te assistindo. Um forte abraço
e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau!